Graça e paz, povo de Deus. Eu sou teu irmão, Nilson Queiroz, do canal Verdadeira Graça. E eu tenho uma mensagem, e o título desta mensagem é esta: Fui achado pela graça. A graça me achou. Não foi eu que fui ao encontro da graça, mas a graça veio ao meu encontro. Eu sou grato ao meu Deus por ter me alcançado, porque a religião, durante todo o tempo que eu tive dentro desses movimentos religiosos, nunca me ensinaram que a salvação é dom de Deus. A salvação é um querer de Deus. Ninguém tem a vida eterna porque quer. É uma escolha sua. Isso é uma grande mentira. Quando esses movimentos, chamado igreja, ensina dizendo que você tem que aceitar, você tem que ser uma pessoa fiel em tudo para você alcançar a vida eterna. Eu quero te dizer neste momento que você é salvo antes de você vir a este mundo. Deus já determinou, já te separou, já te escolheu para herdar a vida eterna. Você vem a este mundo, teu espírito vem e se reveste de carne. Você não é filho e nem filha de Deus. Você é filho do seu pai, da sua mãe biológica. Deus, ele é Pai do Espírito. Hebreus capítulo 12, versículo 9. Deus é Pai do Espírito e esse Espírito se reveste de carne e habita aqui neste mundo. Nós temos um tempo determinado para viver aqui. Uns vivem mais, outros vivem menos, não importa. Tudo procede de Deus, porque Deus é o que governa tanto céu e terra e mar. Tudo está no domínio do nosso Deus. E a mensagem, alcançado, o achado pela graça. Por quê? Porque nós vemos que há muitas pessoas que estão enganadas dentro desses movimentos, que não são igrejas, são movimento. Porque a própria Bíblia o chamou de movimento, porque igreja significa vidas. São vidas que quando a Bíblia diz igreja, você encontra a palavra igreja dentro da Bíblia, mas está falando de vidas. A palavra igreja no grego significa igreja. Sai para fora, sair para fora da onde? Da religião, isso é, do movimento judaico. Então, todas aquelas pessoas que saíam de dentro do judaísmo, do movimento judaico, ele passava a ser uma igreja porque Cristo é a verdadeira igreja. Nós somos formados membros e esse membro forma um corpo e esse corpo é Cristo e Cristo é a verdadeira igreja. Se nós estamos ligados em Cristo, nós somos a igreja verdadeira. E a graça nos alcançou, porque Deus, creio que Deus já tinha escolhido. E se você, por falta de conhecimento, você já está dentro deste movimento chamado igreja, como eu disse, não é igreja, parede, teto, que hoje os homens fazem e colocam um título, uma placa como igreja. Isso não é igreja, não é sinagoga, não é templo, não é tabernáculo. Isso é apenas um salão comum como qualquer um outro. Isso pode ser chamado de qualquer coisa. Isso é mais uma empresa religiosa, onde tem o CNPJ. Ali arrecada dinheiro. Todo o movimento ali é pelo dinheiro. Se tirar o dinheiro do meio deste povo, deixa de existir todas, porque todas
Não é 90% não, é 110%. Mas não existe 110%. Mas é por isso mesmo. Porque não existe nem um movimento ligado a Deus. Todos esses movimentos são ligados ao próprio homem. É homem consagrando o homem, é homem assumindo o lugar do Espírito Santo. Enquanto nós vemos na própria palavra de Deus, lá em Romanos capítulo 8 e versículo 26, o Espírito Santo intercede por nós com um gemido inexprimível diante de Deus, porque nós não sabemos orar como se deve ou como convém. Então, não existe homem intercedendo por ninguém. Não existe homem orando, oração forte, oração especial, isso não existe. Porque a própria palavra diz que nós não sabemos orar. Como? Nós somos um grande orador. Oh, aquele irmão, aquele pastor, aquele fulano. Ai, que oração bonita. A Bíblia diz que nós não sabemos orar. Por isso que as pessoas oram e não recebem nada, porque não sabemos orar como se deve, como convém. Porque Jesus disse à mulher samaritana. Por isso que eu quero dizer, por que esse canal é chamado Verdadeira Graça? Porque existe muitos falsos pregadores da graça. Estão aí no meio dizendo que são pregadores da graça, mas de graça eles não têm nada. Porque verdadeiro, porque existe muitos falsos. Como Jesus disse à mulher samaritana, no capítulo 4 de João, do livro histórico de Jesus. E lá pelo versículo 23, 24, ele diz: Deus é espírito, importa os que adoram em espírito e em verdade, mas ele diz que o Deus procura os verdadeiros adoradores, que assim o adorem. Porque existem muitos adoradores, mas não são adoradores sinceros, e é o que Deus o procura. Por que Evangelho da Graça? Verdadeiro Evangelho da Graça. Porque existe no nosso meio muitos homens que se levantam como pregadores da graça, mas você vai acompanhar, você vê que não tem graça. Eles fazem uma salada, uma mistura do movimento, desse movimento hebraico, judaico, desse movimento que nós vemos aí, vários, ou quase todos, eles pegam um pouco de cada movimento e traz para a graça. Nós vemos que esse sistema religioso começou com Constantino no ano 305. E até o dia de hoje continua esse movimento, porque movimento evangélico e movimento católico é tudo a mesma coisa, é tudo farinha do mesmo saco. Qual a diferença? Não tem diferença nenhuma. Então você está me ouvindo neste momento, você pode querer discordar de mim, mas eu gostaria que você desse uma olhada nos verdadeiros evangelho da graça. Nós temos muitos homens, sincero, temos alguns, não são todos. Temos muitos que pregam a graça, mas são poucos os que são verdadeiros. Eu poderia citar o nome de alguns, mas eu não vou dizer isto para não. Mas eu assisti muitos no início, quando eu conheci o primeiro, que foi o Ruby, de um canal que ele começou mais ou menos há mais de 15 anos atrás, ele começou a pregar. E eu comecei a ouvir esse Ruby e, de repente, minha esposa encontrou o Geraldo Moraes. E eu comecei a ouvir e discordar. Fui discordando e concordando com alguma coisa e discordando de outro. Mas Deus me iluminou a minha mente, porque você tem que ter a mente iluminada. Então, depois disso, eu comecei a acompanhar outros pregadores da graça,
mas eu vi que há muita mistura. Muitos deles têm se misturado, têm dito, colocado coisas que não existem na graça, pedindo dinheiro, colocando aí o número da conta bancária para as pessoas depositar, outros com títulos de apóstolo, título de pastores, enquanto isso não existe. A graça não aceita nada disso, porque se você me perguntar, Nilson, o que você é? Eu sou apenas uma voz que anuncio o evangelho da graça. Eu não preciso do seu dinheiro, eu não quero a sua contribuição. Eu estou muito bem, eu agradeço a Deus que eu estou muito bem, eu não preciso de nada que é seu. A única coisa que eu quero e gosto é que você seja um ouvinte, que acompanha e cresça na graça, como disse Pedro na sua segunda carta 3:18, crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero que você deixe de ser escravo, porque eu fui achado pela graça, porque eu nunca fui, aliás, eu fui, sim, eu posso dizer que fui um servo. Não. Servo vem da palavra servidão. Fui um escravo, porque a palavra servo e escravo é o mesmo sentido, é a mesma palavra. Mas a própria Bíblia nos afirma, nos mostra que nós não somos servo, nem somos escravo, nem somos ovelha. No capítulo 4, versículo 7 de Gálatas, diz que nós somos filhos e, além de filho, herdeiro. Se você for somente filho, você pode ser desertado. Seu pai pode tirar você do testamento. Mas se você for um herdeiro, não tem. Você é um herdeiro, porque a própria palavra diz que nós somos herdeiro de Cristo. Herdaremos a vida eterna. Por isso, vale a pena você conhecer este verdadeiro evangelho da graça. Não somente por mim. Eu sou um que tem aí hoje quase 160 mensagens, mas tem muitos outros que começou muito mais tempo do que eu e estão aí pregando o verdadeiro evangelho da graça. Mas tem muitos que pregam, misturam, falam aquilo que não é, faz aquilo que não é e tal. Eu não sou contra a reunião. Eu não sou contra aqueles que alugam um salão, reúne o povo. Não, eu acho até bonito, eu acho até bom. Você reunir o povo, ali cantar, você falar a verdade. Eu sou contra aqueles que ficam pedindo, explorando o povo, mandando o povo depositar. Aqueles que aparecem com títulos elevados, porque nós sabemos que título não leva ninguém a lugar nenhum. Pessoas pegam aqueles títulos e colocam. Eu também tinha esse negócio de brincar, dizendo que eu era um reverendo. Durante todos os anos, mais ou menos desde 82, eu me tornei evangelista, em 90 eu me tornei pastor, mas eu falei, não, eu sou um reverendo. Depois, agora no fim, eu dizia, eu sou um reverendo. Então os homens gostam de título. Como Jesus disse, eles gostam de ser chamados de rabi, quer dizer mestre, gostam de ser saudado. Saudação nas praças, nas sinagogas, lugar onde ele chegava. Nos dias de hoje não é diferente, o homem quer dinheiro e quer fama. Mas você que está me ouvindo neste momento, meu irmão e minha irmã, passa a procurar o Evangelho da Graça. Que no Evangelho da Graça você vai encontrar o que é verdadeiro. Porque a verdade não está na boca desses homens que estão em cima desses palanques, falando. A verdade está dentro da verdadeira palavra de Deus. Se você gostou dessa palavra, se essa palavra falou bem ao seu coração, deixa aí o seu like ou curte essa mensagem. Graça e paz para todo. Goodbye.